Fala galerinha, professor Saulo Santana na área e a gente chega para mais um Momento Consciência. E o Momento Consciência nada mais é do que aquele momento do dia que eu paro para trazer algum insight para você, alguma dica de exercício, dica de treino para você evoluir aí no seu treinamento, no seu dia a dia. Aquela dica preciosa, a cereja do bolo talvez esteja faltando para você colocar no seu treinamento aí. E a dica que eu tenho hoje, que a gente vai discutir aqui nessa próxima meia hora aqui, é em relação ao treinamento aeróbio, né? E aí é uma pergunta que me fazem muito via direct, né, via DM, me mandam mensagens pelo e-mail e tal, perguntam muito sobre essa questão do treinamento aeróbio. Se o treinamento aeróbio ainda é utilizado para emagrecer, poxa, se é utilizado para emagrecer, em que momento eu posso utilizar o treinamento aeróbio? Eu posso utilizar o treinamento aeróbio durante o meu treino de hipertrofia, de força, eu só uso para emagrecer, eu posso usar no dia do treino de perna, também é um outro questionamento, por isso a gente vai debater por aqui. Eu posso usar no dia do treino de superiores, qual é a melhor forma de eu encaixar esse treinamento aeróbio aqui? Né? E será que ele realmente é eficaz no combate à obesidade, para emagrecer, para perder a gordura localizada? Talvez sejam temas que a gente vai discutindo por aqui, que eu geralmente eu venho aqui e venho expor aqui o que está na minha cabeça, o que todos esses anos de estudo me trazem aqui de bagagem aí para poder chegar aqui e expor de uma forma tranquila e falar para vocês o que realmente as evidências vêm mostrando, porque, como eu digo, o conhecimento é limitado e isso aí a gente não para, né? E eu não paro de estudar todos os dias, então as evidências vão surgindo e eu venho trazendo aqui para vocês. Então, para a gente iniciar o bate-papo de hoje, seria importante você ter noção de como você pode utilizar o treinamento aeróbio, o que é o treinamento aeróbio, na verdade, né? E como é que você pode implementar ele no seu dia a dia, no seu treinamento, né? Como é que isso vinha sendo implementado ao longo do tempo, né? Então, o treinamento aeróbio, ele nada mais é do que uma atividade que tem a presença de oxigênio. Toda atividade que tem presença de oxigênio, ela é considerada treinamento aeróbio. Isso na sua maior parte, tá? Não estou dizendo aqui que a atividade é exemplo de um treinamento aeróbio, uma caminhada de 30, 40 minutos é uma atividade aeróbia. Por quê? Porque ela é predominantemente, ela utiliza o oxigênio ali, né, como predominância. E ela tem uma outra predominância, uma outra característica. Outra característica é que ela utiliza como fonte de energia as gorduras, né, que é os lipídios, ou as gorduras, como você queira chamar. E por isso, por ela utilizar as gorduras como fonte energética, né, para se manter no exercício, é que elas são caracterizadas como, que esse exercício, né, o aeróbio, é caracterizado como um exercício excelente para emagrecer. Por quê? Porque ele utiliza gordura como fonte energética, ou seja, ele queima gordura durante a atividade. Então, se ele utiliza, imaginou-se por muito tempo, né, que essa utilização, essa queima aguda, né, na hora do exercício, fosse melhor no combate ao emagrecimento. Mas independente disso, é uma atividade boa sim no combate ao emagrecimento, porque a partir dos anos 2000 algumas contradições em relação ao treinamento aeróbio e treinamento intervalado, mas evidências mais recentes já mostram que o próprio treinamento intervalado ele também tem uma utilização muito grande da capacidade aeróbia, né, da resistência aeróbia, do sistema oxidativo. E isso faz com que a gente aumente a depressão, a quebra de gordura ao longo dos dias, do dia subsequente e dos dias subsequentes àquela atividade realizada, né? Então, a gente já entendeu basicamente o que é o treinamento aeróbio. É aquela atividade de leve intensidade ou moderada, longa duração, utiliza oxigênio como fonte energética, né? Ou, na verdade, utiliza o oxigênio como predominância ali, né? E utiliza lipídios como fonte energética para que essa atividade possa perdurar por muito tempo. E Saulo, uma dúvida frequente no treinamento aeróbico, que é um questionamento muito grande, pô, por que o treinamento aeróbio não serve para emagrecer? O que a galera vem dizendo por aí? Na verdade, o treinamento aeróbio é um excelente exercício no combate à obesidade, ao emagrecimento. A diferença é que você precisa mudar a forma de fazer o exercício aeróbio. Não é que o exercício aeróbio é ruim. Houve
Na verdade, uma mentira exagerada aí no meio acadêmico de que o exercício aeróbico engorda. Isso aí é uma mentira. Isso foi baseado no estudo do Trapp de 2008, quando ele comparou um treinamento intervalado, um grupo que fazia treinamento aeróbico e um grupo controle que não fazia nada no período de 12 meses. E ele, quando avaliou isso no final de 12 meses, ele percebeu que o treinamento, o grupo que fez treinamento aeróbico aumentou de peso proporcionalmente igual ao grupo que não fez nada, enquanto o grupo que treinou intervalado reduziu o percentual de gordura, né, massa gorda como um todo. Mas isso aconteceu porque o próprio Trapp, ele relata no artigo dele de 2008 que o grupo aeróbio não teve controle alimentar. E aí houve uma ingesta calórica de 3 vezes mais do que eles gastavam durante a atividade. E olha só, eu não estou querendo dizer aqui que o processo de emagrecimento ele é um cálculo matemático, porque não é um cálculo matemático, mas não é só um cálculo matemático. O cálculo matemático também faz parte, ou seja, aquela questão de gastar mais calorias e consumir menos calorias faz parte do processo do combate à obesidade, faz parte do processo de emagrecimento. Mas o foco não é isso. O X da questão não é o cálculo matemático. Você não pode basear o seu processo de emagrecimento somente num modelo que a gente chama de modelo matemático de emagrecimento. Tá? Então isso é um percentual, uma parte fragmentada do seu planejamento em relação ao processo de emagrecer. Não pode ser só isso. Uma outra coisa que vai se juntar a isso é o modelo que a gente chama de modelo de treinamento, muitas vezes chamado modelo metabólico, né? Que é o modelo de treinamento aeróbio de leve intensidade ou moderada e longa duração. Né? Ou seja, uma caminhada de 30 minutos, essa que seu vizinho dá aí perto de casa, na praça perto de casa, né? Ela é ruim, Saulo, para o emagrecimento? Não, ela não é ruim. A diferença é que entende o seguinte, o corpo ele é inteligente, tá? Ele vai se moldar para tentar se defender. Imagina que o exercício ele é agressivo, ele é lesivo ao organismo. Toda atividade física que você faz vai te fazer bem no modelo que a gente chama crônico, ou seja, após a atividade, tudo aquilo que é somado em todas as suas atividades. Isso vai te fazer bem a longo prazo. Agudamente, o exercício ele é lesivo, ele causa uma lesão ao organismo. E o organismo tenta se defender dessa lesão. Como é que ele se defende? Ele se molda aquilo dali. Ele vai criando defesas para que você sobreviva. Imagina os nossos primórdios lá, há 200, 300 milhões de anos atrás, né, sei lá. Então, eles se comportavam, o nosso comportamento, o nosso DNA genético, o nosso código genético é o mesmo dos nossos ancestrais. E como é que eles se comportavam? Lembra que os nossos ancestrais eles se alimentavam hoje e aí passavam dias, semanas sem se alimentar e se alimentavam de novo. Como é que esse indivíduo conseguia sobreviver aqui? Utilizando o exercício aeróbio, né? Utilizando o modelo metabólico. Por quê? Porque o cara se alimentava hoje e aí caminhava durante dias e semanas para encontrar um animal e se alimentar novamente. O que é que o corpo fazia? Pô, esse cara está ingerindo muita comida aqui, eu vou armazenar e estocar essa comida como forma de energia. Qual é a maior fonte de energia do corpo? A gordura. A gente tem 3 fontes de energia aí, né? Fosfocreatina, né? Carboidrato, proteínas e lipídio, 4 fontes de energia. Já. E aí, mas a maior delas, aí, que ela encontrar de forma ilimitada no organismo, é a gordura. Então o que é que o corpo entendia? Pô, vou economizar esse alimento aqui em forma de gordura, que é a maior fonte de energia do corpo, para que esse cara passe dias aí sem se alimentar e ele vai se alimentar novamente. Quando ele se alimentar novamente, a gente vai manter esse processo. E assim foi o nosso corpo, foi se adaptando e se moldando, se defendendo contra isso. Porque senão a gente não estava aqui hoje, nossos ancestrais teriam morrido, né, nas primeiras semanas ali. E como é que você imagina isso, fazendo essa analogia com o treinamento aeróbico? Imagina que o teu amigo lá, ou você está indo fazer a caminhada perto de casa e está fazendo o treinamento aeróbio 30 minutos, 40 minutos a caminhada lá na sua praça. E aí você identifica que houve uma perca de gordura, ou seja, houve uma adaptação nas primeiras semanas, mais ou menos 12 semanas, e depois isso ficou mais difícil e até você parou de emagrecer. Por que isso aconteceu? Lembra dos nossos ancestrais ou a analogia agora se encontrando? Entende que o teu corpo ele se adaptou àquela lesão que o exercício estava causando. Então, a partir do momento que o corpo se adaptou àquela lesão, você agora não consegue mais emagrecer. E aí, lembra que eu falei lá no início da explicação que você provavelmente vai ter que mudar a forma que você está caminhando, a forma de fazer exercício aeróbico. E aí, como é que você vai mudar essa forma?
ao invés de você caminhar por 30 minutos, 40 minutos, na mesma intensidade, leve ou moderada, você pode alternar caminhadas leves com caminhadas mais rápidas, caminhadas leves com trotes, e aí foram se criando alguns modelos de treinamento intervalado, que a gente chama de HIIT, né? E esses modelos foram se caracterizando ao longo do tempo, e isso aí cabe para uma outra aulinha aí para a gente falar sobre isso. Mas só para você entender aí esse modelo. Então você pode agora alternar entre estímulos mais fortes, uma caminhada pode ser um estímulo mais forte, só que uma caminhada mais acelerada, e uma caminhada mais desacelerada, uma caminhada mais leve. E isso aí você já, consequentemente, já pegou seu organismo de surpresa, né? Você já moldou uma nova metodologia, um novo planejamento de exercício, e isso vai te possibilitar manter-se no emagrecimento. À medida que você vai mantendo no emagrecimento, você vai alternando cada vez mais esses ciclos. E aliado a isso, o que é que acontece? Aliado a isso, chega o modelo matemático. Lembra que eu falei do modelo matemático? Aí você vai ter agora a questão, aliado a esse treinamento bem planejado, né, que houve uma crescente, você tem agora um modelo matemático que vai te auxiliar. Pô, quanto foi que eu gastei de quilocalorias? Um bom profissional vai poder te auxiliar a isso. Eu faço isso nas minhas consultorias, né? E aí a gente vai tentar consumir menos aliado a uma boa alimentação, né? Um acompanhamento nutricional. Beleza? Basicamente esse foi o nosso iniciozinho aí para você entender melhor isso daí. E aí a gente vai partindo agora para um momento cada vez mais crucial, porque eu entendo o seguinte, gente, cada vez que você vai ficando mais treinado, mais treinável você tem que ser, porque senão você vai se adaptar. Lembra que o nosso corpo é inteligente, então eu tenho que mudar essa forma de treinar. Como é que eu tenho que mudar? Existem duas variáveis que eu vou controlar durante o exercício. Essas variáveis chamam volume e intensidade. À medida que eu aumento a intensidade, eu baixo um pouquinho o volume. À medida que eu aumento o volume, eu baixo um pouquinho a intensidade. Ah, Saulo, eu posso baixar volume e intensidade? Posso aumentar volume e intensidade? Pode. Só que à medida que você faz desse formato, aumenta volume e intensidade ao mesmo tempo, você tem que arcar com as consequências fisiológicas que isso traz para você. Que consequências fisiológicas são essas? Lesão, né, vários tipos de lesão, overtraining, né, baixa da imunidade exagerada, onde o treinamento de intensidade muito elevada também acontece essa baixa de imunidade, né, e até lesão, o que acontece nos diversos esportes de alto nível. Né, você vê os esportes de alto nível, os atletas, geralmente no futebol, se machucando frequentemente ao longo da temporada, porque intensidade e volume naquele esporte é muito alto o tempo todo, e aí se você não tiver uma boa recuperação, você não consegue se recuperar, e aí aumenta o nível, né, a tendência de ter lesão. E aí, como é que você pode evoluir e ter um bom treinamento, uma boa prestação de treinamento aeróbico? Eu vou te passar aqui um modelo bem interessante para você implementar no seu dia a dia aí, que é muito fácil você implementar, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, você vai baixar no Google, vai dar uma googada aí, vai baixar uma escalinha chamada escala de Borg 6 a 20. Ela é uma escala que é cheia de, até os modelos mais novos, ele apresenta alguns emojis, né, que ele vai caracterizando o que é que essa escala vai te proporcionar de benefício. Ela vai te caracterizar como é que está a intensidade do teu treino. Né? Ela é uma escala de 6 a 20, onde 6 é ausência de esforço e 20 é extremamente difícil. Ao longo da escala, ela vai te dando outras características, né? Mais fácil, muito fácil, moderado, um pouco difícil, e aí ela vai até extremamente difícil. Guarda essa escala que a gente vai utilizar ela durante o nosso treinamento, tá? Eu vou te passar um modelo agora bem interessante. O modelo é o seguinte, você vai iniciar, seja na bicicleta ergométrica, seja na esteira, você vai iniciar um aquecimento de 3 minutinhos, 3 minutos de aquecimento. Vou dar um exemplo aqui da esteira, tá? Você vai colocar a esteira ali. Imagina que a esteira a 7 km por hora você já começa a sair da caminhada e ir para um trote. É uma corridinha bem levezinha, um trotezinho mesmo. Então 7 km por hora é o limite de você parar de caminhar rápido e iniciar um trotezinho. Então você vai colocar ali 3 minutos de aquecimento. Quanto de aquecimento só na velocidade? O quanto você achar que para você é aquecimento, tá? Geralmente a frequência subiu acima de 120, você já vai ter ali um aquecimento estabelecido. Os 3 minutos são essenciais para isso, tá? Para você entrar, sair, que a gente chama de steady state, né? O estado estável. Então você coloca 3 minutos de aquecimento e aí ao final desses 3 minutos você vai aumentar a velocidade da esteira 1 km por hora. Imagina que eu passei 3 minutos
trotando ali a 7 km por hora. Então se eu passei trotando 3 minutos a 7 km por hora, no quarto minuto eu vou fazer o que? Aumentar para 8 km por hora. E aí quinto minuto 9 km por hora. E assim eu vou. Sexto minuto 10 km por hora, 11 por hora. E assim eu vou até o meu limite. Chegou no meu limite, esse primeiro modelo de treinamento aeróbico que eu vou estabelecer para você aqui, chegou no seu limite, você vai reduzir a velocidade. Imagina que eu Saulo, cheguei até 17 km por hora. Pô, estou lá 17 km por hora, consegui suportar 1 minuto naquela carga ali, 18 eu já não ia suportar mais, então é o momento de eu reduzir. Reduzir a velocidade agora para novamente 7 ou até abaixo de 7, pode ser 4, 5, uma caminhada leve. Eu vou passar mais 3 minutos agora que a gente chama de volta calma, um relaxamento. Vou passar 3 minutos recuperando todo aquele esforço, desgaste que eu tive ao longo do exercício. Então aí eu já tenho um primeiro modelo de treinamento que você pode utilizar hoje mesmo, né? Hoje mesmo no seu treinamento. 3 minutos de aquecimento, depois a cada minuto aumenta 1 km por hora. Ao final, cheguei no meu limite, eu vou reduzir e passar 3 minutos agora a volta calma, né? Relaxando. Isso é um modelo que eu utilizo muito nos meus alunos para a gente iniciar o processo de treinamento aeróbico, para depois a gente ir implementando os modelos de treinamento intervalado, que eu gosto também, que a literatura apoia muito. E aí vem um outro questionamento. Pô, Saulo, eu queria muito utilizar o treinamento aeróbico no modelo certo, no momento certo. Em que momento eu posso utilizar o treinamento aeróbico no meu dia a dia, no meu treinamento? É certo utilizar no dia de membros inferiores? Eu vou te dizer um modelo que você pode utilizar no dia de membros inferiores sem prejudicar o seu treinamento de hipertrofia. Por quê? Porque existem algumas sinalizações, que a gente chama de sinalizações anabólicas, algumas proteínas, que elas são ativadas quando o exercício de força, de hipertrofia, né, está sendo utilizado. Né? Então, imagina que eu estou ali no treinamento de força, no agachamento. Então, a tendência é que eu aumente essa sinalização anabólica, essas proteínas sejam ativadas é grande. E aí, o que a literatura me diz? Que por muitos anos a gente acreditou, e na verdade existe, né? A literatura mostra isso, que o treinamento aeróbico pode ativar uma outra proteína, que chama AMPK. Tem duas proteínas que são mais estudadas hoje quando a gente fala de hipertrofia. São as vias de sinalização AKT e mTOR. A via de sinalização AMPK cíclico é uma via relacionada ao treinamento aeróbio e ela está intimamente relacionada à atrofia muscular, FOXO1 também, né, são vias relacionadas a isso daí. Então, quando eu aumento essa via de sinalização de AMPK, provavelmente eu tenho um déficit de sinalização de AKT e mTOR. E aí, essa via de sinalização AMPK ela é muito ativada no treinamento aeróbio. Então, isso foi só para eu te dizer como é que a gente vai chegar nisso daqui agora. Então, se ela é ativada no treinamento aeróbio e eu treinar a perna nesse dia, será que isso não vai me comprometer? Vai te comprometer, pode te comprometer sim, não é 100% absoluto, mas existe um índice aí de 95% de chance disso acontecer. Para que isso não aconteça, e se você só tem aquele dia para fazer o treinamento aeróbio, é no dia de perna e não tem outro dia, eu te aconselho a fazer o seguinte, eu te aconselho a utilizar o treinamento aeróbio 15 minutos após o treinamento de força, né? Se você tem esse tempo aí para esperar também. E aí você diminui essas chances de ter uma ativação de AMPK inibindo as vias de sinalização de hipertrofia. Isso é uma dica importante. A mesma coisa pode ser para antes. O treinamento aeróbio, para o treinamento aeróbio não interferir no teu treinamento de força, tu deve também esperar essa janela de 15 minutos. Tá? O que eu te recomendo, na verdade, hoje em dia, o que eu te recomendo e o que eu recomendo e prescrevo para os meus alunos é que você pode utilizar o treinamento aeróbio com muito mais eficiência, muito mais eficaz no dia de membros superiores. Por quê? Em 2017, um grupo de pesquisadores da Itália desenvolveu um trabalho aí de 24 semanas, né, de 6 meses, onde possuía as seguintes características. Um grupo, ele fazia treinamento de membros inferiores, tá? Treinamento de perna, agachamento, leg press, cadeira extensora e mesa flexora. E logo após esse treinamento, eles faziam aeróbio de membros superiores. Aí eles utilizavam o que a gente chama no laboratório de braço ergômetro. É um equipamento onde você pode fazer o treinamento, simular uma bicicleta de membros superiores. É muito utilizado para pessoas que não conseguem caminhar, né? Têm deficiência física nos membros inferiores, são paraplégicos, né? Então, o nome do exercício é o braço ergômetro. É um simulador, né? É uma bicicleta, só que de braço.
E um outro grupo fazia treinamento de membros superiores, só que ao final do treino de membros superiores ele fazia um treinamento de aeróbio para membros inferiores, e aí utilizava a bicicleta ergométrica. E aí, ao final desse estudo, o que é que os pesquisadores corroboraram, o que é que eles elucidaram lá nas conclusões? Eles disseram que, parece que o treinamento de membros inferiores, aliado ao treinamento, treinamento de membros superiores, aliado ao treinamento aeróbio de 30 minutos a 60% da potência máxima no ciclo ergômetro, aumentou a eficiência de perca de gordura na região superior do corpo, dizendo que aumentou a eficiência de perca de gordura localizada em até determinadas regiões. Quais regiões são essas? Abdômen, peitoral e tríceps. Então, os pesquisadores identificaram que o treinamento de membros superiores aliado a um treinamento de bicicleta ergométrica aumentava a eficiência de perca de gordura na região superior do corpo, principalmente abdômen, peitoral e tríceps. Isso aí foi uma descoberta recente, de 2017, né? Lembra que algo para sair da ciência e ser colocado em prática demora anos se você não tiver esperto. Na verdade, os meus alunos já utilizam isso daí. E foi um treinamento aeróbio, né? Sem ser de forma crescente, daquela forma que eu falei para vocês, foi um treinamento aeróbio contínuo, normal, moderado em intensidade, né? 60% da frequência cardíaca máxima, né? Da potência máxima lá no ciclo ergômetro. Só que, por que, Saulo, então, tu disse que se eles utilizaram só isso durante 6 meses deu certo? Só que eles utilizaram, lembra que eles utilizaram o treinamento de força? Então essa combinação, que a gente chama de treinamento concorrente ou treinamento combinado, e essa combinação foi que aumentou a ativação das células adiposas a serem mais quebradas, a serem mais utilizadas mesmo no momento pós-exercício. Existe uma dificuldade muito grande, gente, de perder gordura localizada na região superior do corpo, principalmente na região central. E por que eu tenho essa deficiência? Porque imagina o seguinte, imagina que eu tenho nessa região da barriga, né, na região central, no abdômen, eu tenho, para que a gordura seja metabolizada, seja quebrada, para que você possa utilizar a gordura como fonte energética, ela precisa passar por alguns que a gente chama de receptores, e esse receptor ele identifica a molécula de gordura e rapidamente ele abraça e engole essa molécula de gordura. Ele utiliza ela para ser quebrada. Por quê? Porque você precisa utilizar isso no exercício. Então, passou a molécula de gordura nesse receptor, ele rapidamente capta ela para utilizar durante o exercício. Só que nessa região central eu tenho muito receptores chamados de receptores alfa-adrenérgicos. E esses receptores alfa-adrenérgicos, diferentemente dos receptores beta-adrenérgicos, eles são mais tolerantes à lipólise, ou seja, a molécula de gordura passa perto do receptor alfa e ele não quer nem saber da gordura. Aquela namoradinha que você não quer nem saber, ou aquele cara que você não está interessado, ele passa várias vezes na sua frente, mas você não está nem aí para ele. Só que o treinamento de força aumenta, diminui essa tolerância e aumenta agora a sensibilidade desses receptores. Imagina que agora teu namoradinho te trouxe aquele cara que quer chamar a tua atenção toda hora, passa na tua frente e não está nem aí. Mas em determinados momentos ele consegue ter um bate-papo com você, te leva para jantar, te dá rosas, e aí você vai ficando mais sensível, mais suscetível àquele romance, até que engata uma parada, engata no romance de uma vez. E é exatamente isso que o treinamento de força faz com esses receptores. À medida que eu estou fazendo, e eu vou te dizer mais, o treinamento de força utilizado por essa galera, naquele estudo que eu te falei dos pesquisadores italianos, eles utilizaram sim exercícios para peitoral e tríceps, como supino, e utilizaram exercícios abdominais, flexão do tronco. Então isso teve um aumento muito grande nessas regiões, de perca de gordura nessas regiões. Então, sentiu a analogia? É a mesma coisa, o exercício de força conseguiu ter um diálogo melhor com aquele receptor e ele agora ficou mais sensível à quebra de gordura, à molécula de gordura. E agora a molécula de gordura passa ali e ele abraça rapidamente para ser utilizado durante o exercício. Como é que tu pode fazer isso no teu treino, levando para a prática lá, como eu gosto de fazer? A gente pode fazer da seguinte forma, utilizar o treinamento de força mais o treinamento aeróbio na mesma sessão de treino de uma forma eficiente, não de qualquer forma. Lembra que eu tenho um protocolo a seguir nesse treinamento de força, Ou seja, eu preciso, no estudo, os pesquisadores utilizaram 4 séries de 13 a 17 repetições,
O treinamento aeróbio foi a 60% da potência máxima lá no cicloergômetro, né? Então a gente vai identificar primeiro qual é essa potência sua lá no cicloergômetro para a gente utilizar. No treinamento de força foi utilizada a escala de Omni-Red, que é uma escala específica para treinamento de força, que você vai enumerar as séries, os exercícios, né? Qual foi o grau de intensidade que aquela série sofreu diante de você. Aquilo é uma percepção subjetiva de esforço, onde você pode identificar a intensidade do seu treino. E eu utilizo muito com os meus alunos de consultoria esse modelo, né, de utilizar a escala de Borg lá de 6 a 20 no treinamento aeróbio, no HIIT, aeróbio de alta intensidade, e utilizar a escala de Omni-Red no treinamento de força. Então existe toda uma base de prescrição, tá? Mas eu quis te passar nesse primeiro momento que existe a possibilidade sim de você perder gordura localizada. E aí é aquela pergunta mágica que muita gente me questiona, mas que é um modelo mágico. E não existe um modelo mágico, só que existe o seguinte, gente, existe frequência e sustentabilidade, né? Primeiro, antes de você imaginar que você você vai ter o resultado ali a curto prazo, você tem que se imaginar frequentando aquela atividade por mais tempo. Primeiro você tem que ser frequente para depois você buscar a excelência, né? Eu costumo dizer que eu gosto hoje de praticar futebol. Eu não sou excelente no futebol, não sou o melhor daquele esporte, mas primeiro eu estou buscando a frequência. Eu vou lá toda terça e quinta, faço minhas aulas lá com o professor, lá com o meu professor Tapioca, né, do Tapioca Team, e aí eu tenho frequência, toda terça e quinta eu estou lá praticando minhas aulas, fazendo os fundamentos. E aí às vezes também no final de semana tem jogo, quando eu não estou dando aula aí pelo Brasil, eu vou lá, faço uns jogos bons durante a semana, quando dá eu aumento a frequência. Mas primeiro eu sou frequente, para depois eu buscar a excelência. Então faça isso também no exercício. Lá é a minha atividade aliada à musculação que eu mais gosto, né? Então eu penso dessa mesma forma. Na musculação eu tenho uma frequência e busco a excelência, né? Otimizar aquilo ali para melhorar em determinados esportes, como no meu caso é o futebol. Então faça isso para você buscar o processo de emagrecimento, faça isso também. Pense primeiro na sua frequência, mantenha a frequência. E aí, sabe que frequência é essa? 5, 6 vezes por semana? Não. Hoje já existe isso aí, é tema até para uma próxima aula, né? Existem estudos hoje que mostram que se você trabalhar, treinar 1 ou 2 vezes por semana, vai te levar a resultados melhores, mais incríveis do que você treinar 5, 6, 7 vezes por semana. Já existem modelos assim. E aí vai servir para a gente em temas, eu acho que na próxima semana eu já trago um outro debate em relação a isso. Você pode sim treinar 2 vezes e ter resultados melhores do que quem treina 5 vezes. O seu treino só vai ser diferente. Você vai seguir um protocolo, um modelo diferente que eu vou trazer para você aqui. Tá? E aí, respondendo aquele questionamento, existe perca de gordura localizada? Só existe sim. Tem como você perder essa gordura localizada. Agora você precisa de um modelo para isso, de um método para isso, de um treinamento eficaz para isso. E esse treinamento, basicamente, é esse que eu estou te falando, que os meus alunos utilizam. Por exemplo, eu tenho a Thaís aí que perdeu 10 quilos em 2 meses e meio utilizando esse modelo de treinamento. Tá? Membros inferiores, membros superiores, aeróbio no dia de membros superiores. E um aeróbio bem feito, utilizando esse modelo. No caso da Thaís, eu usei a bike, depois eu usei a esteira também. Eu tenho uma outra aluna, a Ana, lá no Mato Grosso, que está também utilizando esse modelo. A gente já está utilizando o modelo pular corda, de corda, existe esse modelo também. Então, existe perca de gordura localizada? Existe. Por quê? Porque tem como eu diminuir a tolerância desse receptor, aumentar a sua sensibilidade e aí a molécula de gordura passar ali e rapidamente ela ser quebrada, metabolizada. Quando eu consigo fazer isso, através de um bom treinamento, eu consigo perder gordura localizada em determinadas regiões que são mais difíceis. E são mais difíceis por quê? Eu expliquei aqui. São mais difíceis porque nessas regiões, principalmente na barriga, eu tenho mais receptores que são tolerantes, não gostam da gordura. E aí para a gordura passar ali, ser metabolizada e quebrada e utilizada no exercício, é mais difícil. Mesmo, eu dei até a analogia do namoradinho, né, que passa, você não está nem aí pro cara. Mas depois de um bate-papo, levar para jantar, oferecer flores, parece que você fica mais sensível e está mais sujeito a ter um diálogo agora com aquela pessoa. É a mesma coisa, o treinamento de força te utiliza dessa forma, né, dessa metodologia para melhorar essa sensibilidade dos receptores.
Então existe perca de gordura localizada sim, basta você ter um treinamento correto, coerente, que vai te ajudar a sair de um ponto A e para um ponto B, tá ok? Era basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje aqui, e semana que vem a gente volta com outro conteúdo e eu vou avisar para vocês aí durante a semana que conteúdo foi esse, para a gente estar debatendo por aqui. Antes de mais nada, antes de ir embora, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, dá um joinha aqui, dá um gostei aqui, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para a gente chegar a mais pessoas. E eu espero você aqui no próximo conteúdo para a gente debater um pouco mais. Grande abraço e até o próximo Momento Consciência.